Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Essa série não é num lugar comum. Essa série está sendo gravada em Canoas, no Rio Grande do Sul. E há um ano atrás, nós estávamos chorando junto com os irmãos do Rio Grande do Sul. Nós estávamos desesperados com tudo aquilo que estava acontecendo aqui. E hoje eu volto aqui para ver isso com os meus olhos, para celebrar aquilo que o Senhor está fazendo, para celebrar aquilo que Ele ainda vai fazer e que vai ser ainda maior. Aleluia! E eu tenho um recado para te falar aqui. Uma prestação de contas. No ano passado, quando tudo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a nossa associação evangelística mobilizou e nós tínhamos mais de 100 voluntários servindo aqui. E hoje, pela primeira vez, eu vou fazer uma prestação pública de contas do que foi feito e do que foi enviado para cá. Você só precisa celebrar, não precisa agradecer, porque nós não fizemos nada disso sozinhos. Nós fizemos com um país que nos ajudou. Foram mais de 2,5 milhões de reais levantados. Então hoje mais de 8.000 cestas básicas, mais de 20.000 garrafas de água, mais de 35.000 litros de produtos de limpeza, mais de 10.000 quilos de carne de proteína, mais de 22.000 kits de higiene e banho, mais de 5.000 kits infantis, mais de 2.000 pacotes de fraldas, mais de 2.000 pacotes de lenços umedecidos, mais de 3.000 kits de roupas íntimas, mais de 500 kits de primeiros socorros, mais de 60 toneladas de doações de parceiros, mais de 3.000 kits de limpezas, mais de 180 toneladas de alimentos enviados para o Rio Grande do Sul. E eu só queria que você soubesse disso. Tudo isso aconteceu porque o Brasil ama o Rio Grande do Sul. Nós amamos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo amor que hoje vocês me recebem aqui nesse lugar. E para você que está em qualquer lugar do país agora, do mundo, vendo essa série, eu quero dizer que também você pode fazer parte da nossa associação evangelística. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e eu vou deixar as informações aqui abaixo. Mas para você que está aqui agora e para você que está aí também, eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Gente, eu tô tão nervoso que eu esqueci da parte de pedir para curtir, para comentar, para compartilhar o vídeo, para que mais pessoas possam ver essa palavra. Essa mensagem é para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ei, lindo, fala para você, diga: meu 2025, essa será a realidade. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia. Sabe, eu sou um portador de uma boa notícia. E a boa notícia não é uma filosofia.
A boa notícia não é uma história bem contada. A boa notícia é um nome. A boa notícia é uma pessoa. Eu amo os irmãos do Aleluia quando eles entendem. A boa notícia é um homem, é um nome que está acima de todo nome. A boa notícia é Jesus. E Jesus é o príncipe da paz. A palavra paz, ela é uma palavra que é o norte da nossa mensagem. Mas que não podemos esquecer que isso não é uma filosofia. Não é a premissa de um homem comum. Mas é, de fato, aquilo que Jesus é para nós. Eu confesso para você que essa expressão, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e que hoje vejo muitos homens de Deus usando, eu compreendo o poder dessa palavra. Mas quando fui pego por ela pela primeira vez, eu tentei entender aquilo que havia de correlação com Jesus de verdade. Que não fosse só algo que acontecesse fora, mas algo que acontecesse de fato aqui dentro, sabe? Eu vi uma música, e foi nesse dia que eu fui apresentado essa expressão pela primeira vez, um louvor. E o louvor dizia, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E eu acho que eu falei para alguém, e o algoritmo leu o que você fala. E aí apareceu um meme de uma mulher falando com uma pessoa que é um amigo meu, com o Paulo Vieira. E ela dizia, olha aí, Paulo Vieira, depois que você falou nada faltando, nada fora do lugar, não tem mais nada aqui em casa, tudo que estava estragado foi tirado. Eu achei sensacional. O brasileiro, ele é especialista em interpretar coisas certas da maneira errada. Mas não aqui em Canoas, aqui não. Aqui todo mundo entende perfeitamente, ninguém se confunde, amém? Pois bem, eu quero ler um texto bíblico com você que será o norte desse nosso caminho e de fato aonde nós vamos chegar. Eu já devo ter lido esse texto e pregado ele milhares de vezes, mas eu nunca parei no final, eu sempre olhei para o começo dele. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, através de, aqui é um negócio, através de Cristo Jesus. Cadê os irmãos do glória a Deus e do aleluia? Os irmãos do ainda bem que eu vim. Eu vou falar de novo a última notícia. Tudo isso através de alguém, através de Jesus. Mas agora eu preciso ser sincero com você. Esse texto não foi escrito em hebraico, porque se você já foi curioso, pelo menos um pouco, você sabe que esse significado de nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, é da palavra paz, que é shalom em hebraico. Mas eu não quero dar uma aula para você, porque eu não sou um mestre, eu sou um evangelista. Eu quero ir direto ao ponto com você. Eu não vou tentar dar uma aula de hebraico, nem aula de grego, porque daí deixa para o mestre. O mestre vem e faz, o pastor vem e cuida. Deixa eu só te apresentar a boa notícia. A boa notícia é: a paz que está sendo escrita em grego está correlacionada com a palavra em hebraico. Paulo escreveu em grego porque estava sendo direcionado para pessoas que falavam na língua. Agora, a palavra shalom, que é uma palavra em hebraico que aparece mais de 200 vezes na Bíblia, ela é uma palavra que puramente significa só uma coisa: paz. Paz. Ou de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, vai significar ausência de guerra,
Ou talvez, se você cavar mais fundo, plenitude, tudo completo. Só que tem uma coisa: as palavras hebraicas, elas são construídas com raízes. Cada letra tem raízes que, juntando, formam um significado mais profundo. Então Deus jamais usaria uma palavra que não tivesse o significado maior do que a compreensão do homem. Afinal de contas, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, Ele é completo. Aleluia! Tudo que Deus faz transcende ao pensamento humano. A Bíblia diz que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Eles são maiores do que os nossos pensamentos. É como se nós tivéssemos um limite pela própria humanidade. Nós paramos aqui. Mas quando Deus entra, todo limite é quebrado, toda barreira é destruída, e vai além, vai além, vai além, vai além. Só que agora que eu quero que você compreenda que essa palavra paz era uma palavra que era utilizado para desejar alguém. Para o judeu, pode ser um bom dia, pode ser uma boa noite. Quando é sábado, eles falam Shabbat Shalom, que é um sábado de paz. Tem o Shalom Aleichem, que é a paz esteja convosco. E olha que chique que eu fui agora. Eu ousei falar essa palavra aqui, e eu nem sei se estou completamente certo, mas foi usada pelo próprio Deus. Que a paz esteja com todos vocês. Só que aí eu comecei a cavar e a tentar entender se essa promessa, porque na Bíblia existem milhares de promessas, eu não sei se você sabe disso. Existem milhares de promessas que estão disponíveis para mim e para você. A gente só não vive porque a gente não vai atrás. A Bíblia diz: vocês não o recebem porque não pedem, e quando pedem, não pedem direito. Então existem coisas que estão disponíveis para nós e que a gente não sabe. E essa era uma das coisas que eu queria entender. Deus, veja, será que é possível o ser humano desfrutar disso? De uma paz que transcende, de uma palavra tão poderosa, de uma sensação tão pura e tão perfeita como essa? E aí eu começo a olhar na história e começo a tentar encontrar aonde a palavra Shalom aparece. E um dos momentos de ápice da palavra Shalom é quando, grave o nome, Salomão construiu o templo ao Deus de Israel. O que ele construiu? Ai, que delícia, vocês estão comigo. O que foi que ele construiu? Um templo. Então nesse templo era muito detalhista, era muito perfeito, havia muitos detalhes. E quando terminou, houve-se então a Shalom dentro do templo, porque foi tudo feito com tanta excelência, foi tudo feito com tanta perfeição, com tanta maestria, com tanto zelo, que quando terminou, havia tudo no lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ai, meu Deus do céu, eu consegui olhar um irmão dizendo para si mesmo, dizendo: eu já entendi aonde isso vai acabar, eu já entendi. Pois bem, nós estamos no Velho Testamento. E no Velho Testamento, o templo de Deus era um edifício. E nesse edifício, nada faltava, nada estava quebrado, nada estava fora do lugar. Só que aí, aleluia, Isaías profetiza sobre um homem, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E haveria uma promessa para vir para nós: e ele não habitará em templos feitos por mão de homens, ele habitará em templos de carne. Ai, Jesus amado. Então peraí, significa que então agora a premissa do Shalom está disponível para nós? Olha para um templo perto de você e diga para ele: se Jesus entrar de verdade dentro de você, não haverá nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar.
Então a Bíblia diz que o príncipe da paz nasceu. Oh, aleluia. Nasceu numa manjedoura, contrariando tudo aquilo que os fariseus esperavam. Um homem que viesse para restaurar a pureza do templo, um homem que era de linhagem real, de alta fluência política. Mas aí veio Jesus, que não veio para atingir a expectativa de um homem, mas para cumprir a palavra que havia sido profetizada sobre ele. Não um rito de homens, mas uma palavra pura, uma palavra perfeita. Então, uma mulher chamada Maria recebe uma visita dentro da casa dela, e um anjo chamado Gabriel trouxe a notícia: e você dará à luz o nome a um filho, e dará o nome dele de Jesus, e o principado estará sobre os seus ombros, e o reino dele não terá fim. Então esse homem levantou a voz e começou a pregar aos 30 anos. E quando começou a pregar, milagres começaram a segui-lo. Maravilhas começaram a se manifestar no meio do povo. Oh, aleluia! O cego via, o surdo ouvia, o paralítico andava, o endemoniado era curado, o leproso era purificado. Ele fez o que ninguém fez, ele agiu como ninguém agiu, ele tocou em quem ninguém tocou, ele foi para quem ninguém foi. E eu nem cheguei na boa nova ainda. Eu só estou dizendo tudo o que você já sabe. Só que aí então, a Bíblia diz que Jesus falava para aqueles que curava: não fala nada para ninguém agora. Se você falar rápido demais, muita gente vai ouvir, e eu vou ficar muito famoso, e eu já não vou conseguir mais entrar nas cidades. Eu quero ser normal, eu quero pedir um açaí, eu quero comer um cachorro quente, eu quero ter um pouco de vida normal. Só que a Bíblia diz que todo mundo que Jesus curava não aguentava, saia falando: ei, eu conheci um homem, e o nome dele é Jesus, ele é da raiz de Davi, a tribo de Jessé, e ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é maravilhoso. E aí Jesus ficou muito famoso. Só que quando você fica famoso, e no caso de Jesus que é perfeito, você pensa, então não vai ter problema. Só que daí a gente descobre que o fariseu não tem problema com o defeito, tem problema com a perfeição. O problema de Jesus não tinha problema. O negócio é que ele não atendia a expectativa deles. Jesus não respeitava aquilo que eles queriam que Jesus fosse obrigado a respeitar. Eles tentaram colocar Jesus numa caixa, mas não conseguiram, porque Jesus está acima da caixa. O ministério de Jesus durante muito tempo foi para bater naqueles que batiam no povo. Não sei se você lembra, mas na fala com os fariseus ele disse: vocês colocam um peso no povo que nem vocês conseguem suportar. Vocês são hipócritas. Aí, bom, não aguentou. Os fariseus deram um jeito, e eu estou chegando no fim da história, onde Jesus é crucificado. Mas antes de ser crucificado, Lucas 24:49, Jesus falou aos discípulos: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o meu Consolador, que estará com vocês todos os dias. Meu amigo maravilhoso, eu estarei com vocês todos os dias. Bom, tudo isso depois de ele ressuscitar. Ninguém deu glória a Deus, eu vou só falar de novo. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então já não era um Deus normal, era um ex-morto. Era Jesus dizendo: eu já fiz tudo o que era para fazer, agora eu vou embora. Atos capítulo 2 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, lindo? É ser cheio de Deus. E qual é o atributo de Deus? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando Ele entra na nossa vida, tudo aquilo que está quebrado começa a ser consertado dentro de nós. Oh, aleluia.
tudo aquilo que estava faltando, que havia um eco na nossa alma, que nada conseguia preencher, nada, nem dinheiro, nem absolutamente nada, nem ninguém, nem relacionamento humano, nada preenchia. Então ele entrou, e aí agora você diz: eu não sinto mais falta de nada. E aí, tudo aquilo que estava fora do lugar, Jesus começa a mexer dentro de nós. Aleluia, 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 aleluia. E aí você está dizendo agora dentro de você: e quando que aquilo que não está faltando, que aquilo que não está quebrado, que aquilo que não está fora do lugar, vem para fora, vem para minha casa, vem para minha família, vem para os meus filhos, vem para minha rotina. E aí, lindo, é a perspectiva do espelho, é a perspectiva do que de fato somos. Somos imitadores de Jesus, somos cristãos, somos pequenos reflexos de um Deus perfeito, somos imitadores dele. Então, se a premissa dele é nada faltando, significa que ele supre tudo. Nada fora do lugar significa que ele é organizado e nada fica sem acabar. Nada quebrado significa que ele conserta todas as coisas à volta. Então, quando estamos cheios dele, a nossa vida se torna o reflexo daquilo que a gente carrega. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou declarando sobre você aqui nesta noite, mas eu quero declarar então com todas as letras: em 2025, se o Senhor Jesus estiver dentro do seu coração, Ele que é o príncipe da paz, não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas antes de ser a realidade que os seus olhos irão enxergar, será a realidade que o Espírito Santo irá produzir dentro de você. Eu preciso ser sincero: nós estamos desejando que aquilo que está fora esteja de acordo com a política que estamos declarando. Quando eu digo política, é a expressão na espécie de um mantra, naquilo que queremos declarar para que seja de fato a nossa vida. Não adianta nada você dizer para fora: nada quebrando, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vou ser bem direto com você. Não adianta nada você declarar para fora, você declarar sobre a sua casa, você declarar sobre a sua vida: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, se tudo aqui dentro tiver quebrado, faltando e fora do lugar. Antes de Jesus fazer alguma coisa na sua realidade, Ele precisa fazer alguma coisa dentro de você. O convite do Evangelho não é deixa eu arrumar a sua casa, é deixa eu arrumar o seu coração. Não é deixa eu prosperar a sua vida, é deixa eu trazer paz e alento para o seu espírito e salvar você de você mesmo. Então não é sobre estar... como eu posso te explicar isso? É porque nós estamos tão focados no que os nossos olhos enxergam, que nós esquecemos que existe algo aqui dentro que precisa urgente ser tratado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O príncipe da paz está chamando. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu não sei se você compreende aonde a gente vai chegar, mas se você quer essa shalom na sua vida, se você quer esse nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, só existe uma maneira disso acontecer: o shalom, o Deus que é o nosso Deus, o príncipe da paz, precisa estar dentro de você, porque daí quando Ele entrar, tudo que está quebrado será consertado, tudo que está fora do lugar vai ser colocado no lugar, e se te faltava alguma coisa, nunca mais você vai ter falta de absolutamente nada.
porque aquele que beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Não é uma promessa vazia sobre você, meu lindo, é uma promessa da palavra. Não foi um homem que inventou, foi Deus que criou esse negócio. Foi Ele que criou. Mas para isso, você precisa deixar Ele entrar. Eu sei que talvez você está olhando para o móvel, mas Deus está olhando para você. Eu sei que talvez você está olhando para o seu carro, mas Deus está olhando para você. Eu sei que às vezes você está olhando para as cortinas da casa, mas Deus está olhando para você. Posso ser sincero? Que se exploda todo o resto. A parede está arranhada, que se exploda a parede arranhada. Sabe? O carro não é o melhor, ou está com o para-choque amassado, que se lasque o carro. Porque o que importa é aqui dentro. O que importa é aquilo que Deus quer fazer dentro de mim e dentro de você. Você está olhando para fora e Deus está olhando para dentro. Você está olhando para fora e Deus está olhando para a tua alma. O Senhor está olhando para você e dizendo: eu quero fazer a Shalom, eu quero isso, é o meu desejo, eu vim para isso. Eu quero tudo no lugar, eu quero tudo organizado, eu não quero nada quebrado, eu não quero nada faltando. Mas é dentro de você, porque se dentro de você tiver tudo em ordem, tudo que está fora vai resplandecer aquilo que está dentro. Posso te fazer um convite? Está na hora de você entregar sua vida para Jesus logo, lindo. 2025 só será o ano da Shalom de Deus na sua vida se o seu coração tiver uma propriedade, se o seu coração for a posse dele. Porque se isso for a sua de realidade, a sua vida, aí sim você vai ter a autoridade de declarar sobre tudo à tua volta. Mas lembre-se, começa aqui e depois vai para cá. Eu vou fazer 2 perguntas e com você cabe a resposta. Dave, eu reconheço que dentro de mim tem alguém faltando. Eu reconheço que tem algo quebrado, que foi o meu pecado que quebrou. E que está tudo fora do lugar porque as minhas decisões levaram eu para esse estágio da vida. Mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, hoje é o seu primeiro dia. Hoje é o seu primeiro dia, você que está aí. Hoje é a sua primeira vez. Mas se você já viveu essa Shalom em partes, algo foi consertado, você já não sentia mais falta, mas abandonou, tirou ele para fora. Mas hoje você está aqui ouvindo essa mensagem. Você está aí agora ouvindo, dizendo: eu quero de volta. Eu quero de volta o que eu perdi. Então o convite é para você. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Entenda? Em nome de Jesus, em 2025, seu coração, sua casa, sua família, seus negócios, se Jesus, que é o príncipe da paz, o autor do Shalom verdadeiro, estiver com você e dentro de você, essa vai ser a sua realidade. Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Você crê nisso? Nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Mas tudo isso depois que você deixar Ele fazer isso aqui dentro primeiro. Se a sua resposta for sim, aonde você estiver no 3, você vai levantar a mão. Tenha certeza, porque ao reconhecer isso, você está dizendo que está quebrado, que está faltando e que tem coisas fora do lugar. Mas a boa notícia é que eu não sou o fariseu, eu sou o amigo da galera dele. E eu quero que você volte logo para Jesus. Eu sei que Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer. Então, se a sua resposta for sim, no 3, levante a mão. E se você estiver online, aonde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo. E depois deixa no comentário que você tomou a decisão. 1, 2, 3.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Sua. Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Me arrependo dos meus pecados e reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Eu tenho uma palavra de Jesus para você. As decisões que você vai tomar na sua vida nunca mais serão fora do prumo daquilo que Deus tem para a sua história. Eu quero que você tire todas as distrações a partir de agora, porque tudo que você vai ouvir tem poder total sobre o seu futuro, sobre o seu destino profético e sobre aquilo que Deus vai fazer na sua história ainda esse ano. Então, meu lindo, prepara o coração. Antes, eu só vou te pedir um favor que eu esqueci. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, às 5 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você aqui. E em breve haverão novidades. Pode ser fofoqueiro. Mas enquanto essa novidade não chega, eu quero também te deixar um convite para ser parte da nossa associação evangelística. Se você não conhece, eu vou deixar o perfil do nosso Instagram. É o nosso projeto social que ajuda milhares de pessoas através da evangelização, através das circunstâncias de tragédia e caos do nosso país. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e em breve você vai poder visitar a gente lá em Joinville para ser treinado e enviado para ser um evangelista aonde Deus plantou você. Amém? Então agora vamos pro vídeo. Aleluia! Olha, eu vou dizer para você, se tem uma coisa que pessoas normais têm medo, é tomar decisões. Eu vou te falar uma coisa. Sei você, mas tem gente que até no restaurante tem medo de tomar decisão. Você já viu? O que você quer comer? Aí a pessoa fala: decide você. E eu casei com alguém assim. Você escolhe. Vamos pra onde, amor? Você escolhe. Porque nós não queremos o ônus da escolha. O ônus da escolha é que quando você assume a frente, quando você escolhe, se der certo, talvez o mérito vai ser seu. Agora, se der errado, com toda certeza, mas com toda certeza, quem foi que fez? Foi você. Na hora que o leão está vivo, ninguém quer caçar. Mas quando o leão morre, todo mundo quer uma foto do lado dele. Na vida é exatamente igual. Todas as nossas decisões são pequenos ajustes de leme que mudam a direção da nossa embarcação.
Decisões erradas alteram o leme para uma embarcação que vai para um lugar aonde Deus não queria. Só que muitos de nós, para não ter o ônus da escolha errada, não escolhe. E quem não escolhe, alguém escolhe por você. Quem não se posiciona, alguém se posiciona por você. E aí então, você não poderá mais cobrar o resultado de absolutamente nada. Porque quando era para você escolher, você abriu mão da escolha. Você não quis. Quantas oportunidades Deus já mostrou para você. Quantas portas Deus já abriu para você. Mas você não quis. Porque dizendo sendo sábio, ou ao dizer ser sábio, esqueceu de agir com ousadia. Porque no fim não é só sobre decidir com sabedoria, mas com ousadia. Escreva isso que eu vou te falar para você nunca mais esquecer. Se você decide apenas com sabedoria, há um risco de você ficar estagnado. Se você decide só com ousadia, há um risco de você cometer um grave erro. Ou seja, o segredo não está nem na ousadia, nem na sabedoria, mas no equilíbrio delas. Porque se você for sábio e ousado, tudo aquilo que Deus colocar para você viver, você vai ser sábio para fazer com prudência, mas vai ser ousado para se jogar de cabeça pela fé que tem no Deus que te chamou. Então, meu lindo, há uma palavra poderosa sobre nós nesse lugar. E se eu fosse você agora, eu já falava pro irmãozinho do lado: te prepara, amanhã é você que escolhe o que vem para a mesa. Começa na mesa, mas termina no destino, termina no futuro, termina nos teus filhos, termina na tua família, termina na tua geração, termina naquilo que os teus netos irão colher. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu já estou semeando uma vida que os meus netos no futuro vão dizer: meu avô foi um grande homem de Deus e o que ele fez mudou a geração dele. Agora, isso significa que não significa que eu não vou errar, mas significa que toda a decisão passa pelo crivo da fé em Deus e da sabedoria que Ele colocou dentro de mim. Mas para isso eu preciso de uma palavra. Vamos caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 16, diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e puros como a pomba. Eu confesso para você que isso daqui é uma coisa que nos falta muito. Normalmente, ou nós temos muito de um e quase nada do outro. Mas dificilmente conseguimos ter os dois na mesma pessoa, no mesmo indivíduo. Quando Jesus está falando isso, Ele está falando para os discípulos dele. Os discípulos dele entrariam nas cidades apregoando a boa nova do Evangelho. O que Jesus estava dizendo para eles é: vocês são como ovelhas no meio de lobos. Vocês são inofensivos, vocês não sabem viver longe do pastor de vocês. Porque isso é uma ovelha. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelha de perto. Ovelhas não são animais agressivos. Ovelhas são animais extremamente dóceis. Eles não se defendem. Uma ovelha, o abatimento de uma ovelha dá dó. Ela não esperneia, ela não foge, ela fica. E isso é o que Jesus diz que somos. Porque de fato nós não somos nada sem o nosso pastor. Só um aleluia. Eu vou dizer de novo para ver se alguém entende o que eu acabei de dizer e concorda comigo. Você não é nada sem o seu pastor. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa a sua família, não importa o quanto você estudou. No fim lindo, Tiago 4,14 diz: o que é pois a vossa vida? Senão um vapor que aparece e logo desaparece. Somos passageiros, somos
tão destrutíveis, acho que é certo. Destrutíveis no sentido de ser destruído, que um vírus matou um monte de gente agora há pouco. Até dias atrás a gente estava escondido dentro das nossas casas com uma máscara por causa de um vírus invisível que nós que inventamos a AI, o carro elétrico, o computador, a internet, a eletricidade, o ar-condicionado, que hoje não está tão bem. Nós estávamos escondidos dizendo: oh meu Deus, não pega nós. Por quê? Porque somos isso. Só que quando a Bíblia diz que nós estamos sendo enviados para o meio de lobos, está dizendo: vocês estão sendo enviados para um lugar onde lobos destroem ovelhas, aonde lobos migalham ovelhas. A prova disso é o que nós estamos vivendo agora nesses dias. Está cheio de gente indo com um pensamento inocente, porque não entendeu a crueldade que está por trás, que não entendeu o mal que governa por trás disso, e estão indo inocentes. Ó céu, ó vida, ó azar. Não sabem que o diabo está os aguardando para os destruírem. Quantos nesse carnaval não voltarão para suas casas? Eu não estou falando contra a cultura de um povo, estou falando contra o pecado de um povo. Quantos vão se perder? Quantos perderão família? Quantos? E alguém diz: não, Dave, não é bem assim. Pois é, Jesus já havia dito: nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Só que a Bíblia também diz que nós temos que ser prudentes como as serpentes, mas não devemos deixar de ser puros então como as pombas. Jesus está dizendo que dentro de nós precisa ter astúcia e pureza, precisa ter malícia e bondade. Como assim malícia, David? Malícia para enxergar o mal e fugir dele. Porque se a gente só for puro, a gente vai dizer: não, é todo mundo bonzinho, todo mundo quer o meu bem. É até o momento que você estiver sendo tragado pelo mal. Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, Jesus está dizendo para mim e para você: vocês precisam saber que vocês estão indo para o meio do campo inimigo. Eles não amam vocês, eles odeiam vocês. Vocês não são caçadores, vocês são caça. Mas eu tenho uma palavra para você: se você for prudente como uma serpente, você não cairá em armadilhas, você não vai tomar decisões equivocadas, você não vai entrar em golpe, você não vai cair em ciladas. E se você for puro, você não vai tratar o bem como se fosse o mal. Você vai discernir aqueles que são daqueles que não são, e o seu coração vai se manter puro, e você não vai fazer com que o bem pague pelo mal. Entende? E aonde que entra decidir com sabedoria? Porque decidir passa sempre por duas coisas: pureza e prudência. Sempre passa por isso. Nós às vezes entendemos que algumas decisões não valem a pena ser tomadas, porque nos colocam no lugar onde a gente perde o controle de tudo. Eu vou te falar uma parada e talvez isso vai incomodar um pouco, mas você sabia? Que delícia falar isso, que é tão bom. Você sabia que para viver o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que você tem que perder é o controle? Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Meu lindo, se você quer ter uma vida normal, se você quer ter uma vida comum, se você quer ter uma vida normalzinho, de boa, a planilha vai dar certo, o organograma vai fechar, vai dar tudo bonitinho, sempre a conta fecha no final. Agora, se você quiser ter uma vida extraordinária, sobrenatural, aonde nada fecha a conta, ainda onde tudo é sobrenatural e diferente, você vai ter que aprender a perder o controle e dizer: Jesus, eu não entendo nada, eu não consigo compreender aonde o Senhor está me levando, mas eu sei que o Senhor está no controle, portanto pegue o controle e faça de acordo com aquilo que o Senhor quer. E aí então a gente descobre o extraordinário. Nós só não vivemos o extraordinário porque estamos agarrados no controle, porque a gente diz: não, Jesus, não, eu estou sendo sábio. Mas existe outra coisa que você precisa saber. Normalmente o medo de decidir se veste de sabedoria para te defender do ônus da escolha. Você diz: eu não vou fazer isso porque eu sou prudente. Eu não vou fazer isso porque eu não quero colocar ninguém em perigo.
Não, na verdade o que você só não quer é perder o controle e ter que confiar em Deus. Na verdade, o que você não quer, assim, de verdade mesmo, é chegar no final do mês e precisar de um milagre. Na verdade, o que você não quer, de fato, é ter que pedir oração por algo que não precisava, mas porque você deu um passo de fé, vai ter que ter fé até o final para ver realizar. Na verdade, a sua medida de fé está tão pequena e atrofiada que você não quer ousar viver o sobrenatural porque não acredita que o Deus que proveu hoje vai prover amanhã, que o Deus que faz o milagre hoje tem o poder para fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até que Ele venha. Então decidir com sabedoria não é decidir com medo. Decidir com sabedoria é decidir com fé, ousadia e sabedoria. Olha, eu vou te falar uma coisa minha. Eu sou muito fofoqueiro. Eu vou falar da minha vida. Então eu não sou fofoqueiro. Eu devo ser outra coisa que ainda não inventaram a palavra. Obrigado. Sou eu. Eu tenho 34 anos de idade. Tá vendo? O inimigo se levantou aqui agora, viram? Ainda? E gente, eu sei que vocês estão pensando, mas não parece? Fui cortar o cabelo essa semana. Os cabelos brancos estão ali. Coisa mais linda. A esposa disse que tá lindo. Não é para rir, irmão, é para celebrar. Quando ela estiver gostando, ficarão ali. Aí a gente... Perdão, Jesus, estou entrando demais, pessoal. Mas eu tenho 34 anos hoje, e o que eu vivo hoje, eu não consigo me acostumar. Eu estou aqui pregando para vocês, falando de Jesus. São tanta gente que vê, tanta gente que assiste. É tão maravilhoso, sabe? É tão extraordinário. Mas não foi assim sempre. Aliás, a promessa não nasceu com isso. A promessa nasceu de uma forma muito difícil de aceitar. Deus não pintou a história inteira, Deus só pintou 10% da história. O ano era 2017 e a minha esposa engravidou do João. A gente estava muito feliz. Minha vida era uma vida normal, super comum. Eu trabalhava numa rádio, eu ganhava um salário por mês, era a minha segurança. Minha esposa trabalhava também, ganhava um outro salário e era a nossa segurança. E eu pregava em algumas igrejas e aquilo era uma bênção de Deus sobre a nossa vida. As pessoas usavam ofertas às vezes não davam, e essa era a nossa realidade. Chegou um determinado momento que a gente foi pregar fora, fomos para os Estados Unidos pregar. E lá nesse lugar, o meu amigo, que hoje é como se fosse o avô dos meus filhos, falou para mim: rapaz, Deus colocou no meu coração para que vocês venham ter o João aqui. Não é sobre vocês, é sobre ele. É alguma palavra que Deus tem para ele. Aí eu prontamente, porque jamais estava preparado para ousar, eu disse: não, pastor, muito obrigado, não quero. Volto para o Brasil e vou fazer os exames com a Paula. Fazemos os exames, começamos o pré-natal. E estava tudo tão legal, porque já ia nascer no hospital que eu nasci. E estava tudo dentro do meu controle. Oh, como é bom controlar. Como é bom controlar, como é bom. Mas um dia eu estava dentro do meu carro dirigindo e o Espírito Santo falou comigo: eu não quero que o João nasça aí. Eu tenho um plano com ele. Irmão, eu sou um pouquinho crente. Comecei a chorar na hora e falei para Paula: amor, Deus está falando comigo
que é pro João nascer lá. Aí a minha esposa falou o quê? Como? Não tinha um pinto para dar água. Eu trabalhava numa rádio onde eu precisava estar lá todo dia. E aí, irmão, eu fiz 3 provas com Deus. Eu falei, vou fazer uma prova com Deus então. Falei, amor, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos ligar pro pastor e pra pastora. Porque às vezes alguém diz, vem na minha casa, mas não é tão vem assim. Não é verdade? Não é assim? Todo mundo, às vezes que você fala assim, vamos lá em casa. Aí você, tomara que não, Senhor Jesus, tem misericórdia. Às vezes é assim, não é verdade? Vamos marcar, tomara que não. Aí a gente ligou pra ele. Primeiro, ligamos pra ele. Aí a gente falou assim, olha, nós estamos orando para quando a gente falou, eles começaram tudo a chorar. Eles falaram, vocês vão vir e tal, começaram a comemorar. E eu tinha mais 2 provas com Deus. Qual que era a outra prova com Deus? Minha esposa estava de 36 semanas. Tinha que ir agora. Vamos ver qual é o prazo. 37. Faltava uma semana. Vamos fazer os exames. Os exames precisam sair até a data. Saiu a data. O exame saiu. Minha esposa foi. Só que agora restava uma coisa, uma decisão. Para eu ser homem, estar com meu filho, eu vou precisar pedir demissão da rádio que eu trabalho. E a única segurança que eu tinha era a rádio. Você entende? A gente era um casal novo e todo mundo dizendo que a gente estava tomando a pior decisão da nossa vida. E eu fui lá na rádio, sentei na mesa do meu diretor. Eu tinha um programa da 1 às 5 da tarde todos os dias chamado Louvor Maior. Eu disse, eu queria tanto que o senhor me demitisse, porque eu não tenho coragem de pedir a conta. E ele falou, então eu vou te demitir. Nunca foi tão fácil. Eu queria que ele pelo menos fizesse um doce dizendo, não, fica. Mas ele falou, não, você vai sair então. Eu fui para os Estados Unidos e eu não tinha mais para onde voltar. Eu tinha só 10 mil reais, que era a minha saída da rádio, para pagar as contas e voltar. Lá nos Estados Unidos Deus nos deu tudo. Os pastores nos abençoaram. E sabe do que eu não sabia? Eles estavam para se divorciar. E enquanto nós estávamos lá dentro da casa deles, o Senhor restaurou o casamento deles. Pastor Carlos e pastora Lu, eu amo vocês. Vocês são a minha família e eu nunca na minha vida vou me esquecer o que vocês fizeram por mim, pela minha esposa e pelos meus filhos. Nunca vou me esquecer. Aí eu falava para minha esposa, amor, eu tô sentindo o cheiro de uma coisa nova. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa nova. E isso era outubro, antes de ir para os Estados Unidos. Eu dizia, você está sentindo o cheiro, amor? E ela dizia, não tô. Eu falei, olha só, é um cheiro de algo novo. Isso era 2017. 2018 nós voltamos para o Brasil. Eu gravei a primeira série do YouTube, chamado Direção. E naquele mês de fevereiro de 2018, Deus mudou toda a nossa vida e nunca mais as coisas foram iguais. O que eu quero dizer para você, meu lindo, é que vai ter um momento da sua vida que Deus vai te dar uma porta. Aí você acredita se você quiser. Você recebe se você quiser. Você crê se você quiser. Não tem problema. David, eu quero viver assim para sempre. Então tá tudo bem. O problema é só seu mesmo, não tem problema. Mas vai ter um dia que Deus vai te mostrar uma porta. E essa porta vai ser extraordinária. Haverá uma colheita extraordinária. Mas para você entrar por essa porta, você vai ter que ter fé.
Você vai ter que abrir mão da sua razão. Você vai ter que perder o controle com toda certeza. Mas você, se tiver sabedoria e ousadia no espírito e fé para viver, você entrará por essa porta. E essa porta vai mudar toda a sua história, toda a sua geração, toda a sua realidade. E no nome de Jesus, tudo aquilo que um dia alguém disse para você que se chamava milagre, vai se tornar parte da sua rotina. Você vai viver milagres de segunda a segunda, no nome de Jesus. E é por isso que as pessoas ficam chateadas comigo, porque é esperança demais. Mas eu tenho culpa. Se eu vivo isso, eu tenho culpa. Se eu sei que Deus pode, porque vejo na prática, eu tenho culpa. Se é isso que acontece na nossa casa, se é isso que acontece nas famílias, se é isso que eu vejo todos os dias Deus curar, eu vejo todos os dias Deus abrir portas, mas eu vejo todos os dias covardes não entrarem por portas porque estão querendo permanecer com o controle na mão. Eu termino. 12 homens foram espiar a terra prometida. 12 voltaram. 10 estão dizendo a verdade, não estão mentindo. A cidade é fortificada, os gigantes habitam naquele lugar, somos como gafanhotos. Era tudo verdade, sim ou não? Sim, era verdade. Mas 2, Josué e Caleb, estão para além da realidade. Carregam dentro de si a promessa de Deus, carregam dentro de si uma palavra que ouviram através de Moisés. E o que eles dizem é diferente dos 10. Eles dizem: nós vamos subir e vamos possuir a terra. E sabe o que a multidão diz? Apedrejem eles. Porque quem tem fé demais é apedrejado, porque quem acredita demais é perseguido. Mas eu não sei você, meu lindo, eu não quero ser apedrejado no meio daqueles que desistem. Eu quero ser apedrejado então no meio daqueles que seguem adiante para viver o plano sobrenatural de Deus sobre a história. Custe o que custar, se houver uma palavra de Deus, mesmo que a porta não seja tão bonita, mas o destino será extraordinário. Fala para quem está perto de você: esse ano não é o ano da planilha, é o ano do milagre. No dia que você aceitar abrir mão do controle da sua história e colocar na mão do Senhor e deixar Ele decidir por você, deixar a palavra dEle ser o norte da sua caminhada, você vai entrar num período da história que talvez nunca ninguém na sua geração entrou. Nem avô, nem bisavô, nem pai, nem mãe, nunca viveram. Mas essa porta estava lá há gerações. Mas até você chegar, nunca ninguém ousou viver o sobrenatural. Nunca ninguém ousou entregar o controle total da história. Mas agora em você será diferente. Aleluia! E eu quero declarar no nome de Jesus que esse é o ano aonde o sobrenatural de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A provisão vai cair como chuva abundante, e o favor vai ser derramado sobre você e sobre a sua casa. E aquilo que era ilógico vai ser chamado de milagre sobrenatural. E quando tudo passar, a loucura vai ser um testemunho do favor de Deus sobre você. Se a porta se abrir e Deus te chamar, corra por essa porta, que Ele já preparou a sua chegada. No nome de Jesus.